Eu vou começar com uma não notícia. Vou abrir hoje a nossa abordagem com um não fato, algo que não aconteceu, mas que por não acontecer tem repercutido imensamente no segmento de acesso às armas, naquele setor de colecionadores, atiradores e caçadores, de possuidores de armas de fogo e do segmento armamentista, por assim dizer, né? Existem algumas críticas a essa denominação, né, de se falar em segmento armamentista, mas como aqui no Brasil se popularizou a guerra contra as armas no segmento desarmamentista, se a gente vai se contrapor a esse segmento, acaba sendo justo falarmos em segmento armamentista. E é justamente nesse segmento que vem se estabelecendo uma inquietação muito grande. Nós estamos vivenciando nos últimos dias, nas últimas semanas verdadeiramente já, após uma manifestação do ministro da Justiça, né, um anúncio já, uma antecipação do ministro da Justiça sobre novas restrições, o segmento ficou bastante inquieto à espera das novas normas, né? O setor armamentista espera já há bastante tempo, desde que pelo menos as reuniões do grupo de trabalho foram encerradas, a publicação dos novos ou do novo decreto que vai regulamentar o Estatuto do Desarmamento. Então o setor segue nessa expectativa. Eu abri nesse final de semana uma caixa lá de perguntas em meu perfil no Instagram e a esmagadora maioria das mensagens que recebi foi exatamente perguntando sobre os novos decretos. Cadê o novo decreto? Cadê as novas normas? Quando é que isso vai sair? Vai ser algo bastante restritivo? Vai dar para salvar alguma coisa? E a questão é que ninguém sabe. Hoje, qualquer coisa que se diga a respeito da nova regulamentação sobre armas de fogo é especulação. Pura especulação. E essa especulação é negativa para o setor. Ela traz, além da ansiedade natural, né, ela traz uma série de preocupações antes do tempo, antes do momento em que essas preocupações deverão efetivamente se materializar, a depender do que for publicado. A grande questão que nós temos nessa pauta a respeito dessas novas regulamentações é que nós tivemos no governo anterior um cenário completamente diferente. Como o cenário do governo de Jair Bolsonaro era um cenário voltado ao armamentismo, ou com um discurso em defesa da possibilidade de acesso às armas, havia uma interação maior do próprio governo com os setores mais ligados a isso, com clubes de tiro, com influenciadores mais tradicionalmente ligados à pauta de armas, com as próprias confederações, com o segmento da indústria, com importação. Enfim, havia um intercâmbio de informações muito maior. E por conta dessas informações circulando de um modo muito mais efetivo, nós tínhamos sim aquelas famosas minutas que circulavam dentre o segmento como possíveis alterações das normas, né? Isso lá desde 2019, desde janeiro de 2019, se vem circulando com essas normas. Eu tive a oportunidade de participar, inclusive, da elaboração de algumas, né? Algumas coisas aproveitadas, outras não, mas isso circulava. Hoje não há essa circulação. Não existe cenário para que o setor ou o segmento armamentista tenha qualquer antecipação das notícias que vão efetivamente ser implementadas, ou das notícias daquilo que vai ser efetivamente implementado pelo governo. Nós estamos em um governo de viés completamente desarmamentista. E muito mais do que um viés completamente desarmamentista, com uma obsessão pelo desarmamento. Nós não podemos nos esquecer disso jamais. O primeiro ato publicado pelo governo atual foi a revogação dos decretos de armas do governo anterior. Isso é absolutamente emblemático, isso é simbólico. Isso traz aí uma informação implícita de que isso é de fato a prioridade desse governo, rever essa política de acesso às armas.
E nesse cenário de um governo que é contrário ao acesso do cidadão às armas de fogo, que se apressou para revogar as normas que haviam sido publicadas no governo anterior, é ingenuidade achar que alguém desse segmento que defende a pauta de acesso às armas, que defende a liberdade, que advoga pelo desenvolvimento do tiro desportivo, vai ter algum tipo de informação antecipada. Não vai ter. E simplesmente não vai ter porque esse segmento hoje é visto como adversário, ou às vezes como verdadeiro inimigo do governo. Então, essas pessoas que ficam, né, tem muita gente fazendo barulho nas próprias redes sociais, dizendo que ouviu dizer, que viu, que olhou uma minuta, que vai ser catastrófico, aí o outro vem e diz que não. Aí isso já gera uma ansiedade tão grande que tem até confederação que parte para tentar quase que pedir socorro, né, tudo em cima de boato. Tudo em cima de boato. Ninguém sabe, nem sequer o grupo de trabalho que foi montado para discutir a nova regulamentação sobre as armas de fogo aqui no Brasil, tem notícia do que vai ser efetivamente publicado. Não tem. Repito, o grupo de trabalho deveria encerrar as suas atividades e, a partir do encerramento, inclusive assinar as últimas atas das reuniões com aquilo que foi apresentado e aquilo que foi proposto. O objetivo do grupo de trabalho era consolidar uma proposta. E nem sequer a consolidação formal dessa proposta foi até agora feita. Então, achar que alguém no segmento está sabendo alguma coisa sobre o que é que vai sair, não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Então, o momento de... Eu sei que ter paciência nesse cenário é bastante complicado. É um segmento que está fortemente sob risco. Nós temos já diversas entidades fechando, diversas lojas já com bastante dificuldade, muitas demissões, um setor que vem desempregando muita gente. Então, manter a calma, manter a paciência diante desse cenário é bastante difícil, mas é o necessário. É o necessário. Nesse momento, tudo o que se disser a respeito dessa publicação será especulação. E aí, seja para um lado, seja para o outro. Seja aquele indivíduo que vai dizer que é tudo catastrófico, que o tiro vai acabar, que as armas vão ser confiscadas, e aquele outro que vai dizer, não, vai voltar tudo a ser como era como Dilma e todo mundo vai se salvar. Todos dois, nas duas possibilidades, estão especulando. É pura especulação. Então, o momento, de fato, é ruim? É. O que é que a gente pode esperar? Que o governo cumpra aquilo que ele prometeu que ia fazer. E o que foi que o governo prometeu que ia fazer? Impor restrições. Isso é óbvio, isso é claro. Que nós teremos uma nova regulamentação agora completamente restritiva, isso não tem nenhuma dúvida. Não dá para ficar com falsa esperança de achar que vamos ter algum avanço, que algum direito até perdido vai voltar, como eu tenho visto algumas especulações de gente acreditando ainda no retorno de um porte de trânsito com arma pronto uso, ou de porte de arma para qualquer arma do acervo, coisas que são muito caras nessa regulamentação atual, ou para esse governo atual, e que dificilmente serão sequer encaradas com alguma possibilidade de complacência para que elas permaneçam. Então, a ideia que nós temos é uma ideia central, sim, de uma nova regulamentação completamente restritiva. Agora, a amplitude dessa restrição, infelizmente, não dá para antecipar. Então vamos ter calma, aguardar os próximos acontecimentos, ver o que é que de fato será publicado. Eu acredito que isso não vai mais demorar tanto, né? Isso, o próprio governo já ensaiou algumas vezes divulgar o momento da publicação e acabou recuando. E aí muita gente toma isso como vai mudar alguma coisa, foi para alterar, foi para piorar. Não, às vezes é só um momento político. O governo está enfrentando batalhas duríssimas no Congresso, né? Quem está acompanhando o cenário político brasileiro tem visto que o governo não tem articulação política, tem enfrentado dificuldades fortíssimas no Congresso, né? Recentemente agora, inclusive, surgiu, né? Cresceu o protagonismo de Arthur Lira, o presidente da Câmara, diante da falta de articulação no governo, e ele próprio enfatizou isso.
Então, o momento político não é favorável, ou não estava sendo, ao enfrentamento de uma nova frente, né? de um novo campo de discussões que será o segmento armamentista. Mas é uma questão de momento político. Não quer dizer que a demora signifique que vai melhorar ou que vai piorar. Então, nesse momento, apesar de toda expectativa, apesar de toda a tensão que o setor segue, o fundamental é, dentro do possível, tentar manter a calma, tentar aguardar, de fato, a publicação concreta dessas novas. E tenho certeza, assim que isso for publicado, todo mundo do segmento vai estar comentando, vai tecer aí os seus comentários, mas evitar embarcar nas especulações, nos baits, inclusive, de quem está fazendo muita coisa só para ganhar engajamento, para ganhar like. Então, momento de aguardar, esperar um pouquinho e ver, deixar para se manifestar, depois de ver, de fato, o que é que aconteceu, o que é que foi publicado. Não deve demorar. Não sei se ainda esta semana, mas não acredito que ainda na primeira quinzena de junho nós tenhamos essa definição.